E aí, galerinha do segundo ano, ensino médio, belezinha? Vamos continuar a aprender um pouquinho mais? Vamos lá? Aqui, professor Leonardo Greco, tá? Nós vamos analisar hoje um pouquinho mais sobre os movimentos migratórios no globo todo, tá? No nosso planeta todo. Quais são as características, as motivações, tá? A gente vai analisar com calma cada aspecto aqui. Belezinha, pessoal? Bom, vamos lá. Movimentos migratórios a gente vai caracterizar como sendo o deslocamento populacional, que pode ser espontâneo ou não, por vontade própria ou forçado, né? Entre diferentes áreas, que podem ser dentro de um mesmo país, estado, cidade, ou entre países, tá? Muita gente pensa que a migração ela se dá só quando eu saio do meu país e vou para outro. Vocês vão perceber que isso tem uma certa diferença, tá? Tem algumas particularidades. Bom, falando em movimentos migratórios, aí a gente vai puxar um pouquinho na história e vai falar um pouco sobre um povo que teve origem na Mesopotâmia e, como vários outros, vivia migrando de ponto a ponto, de região para região, sempre em busca de melhores condições de vida. Era um povo, portanto, nômade, tá? Isso é extremamente comum na história desses povos mesopotâmicos, bom, povos das civilizações antigas, tá? Eu estou falando dos hebreus, né, tá? Que praticaram esse chamado êxodo em duas oportunidades. Inicialmente, há 2000 anos antes de Cristo, Abraão, que foi o primeiro líder dos hebreus, né, o primeiro patriarca, vamos dizer assim, guia os hebreus da Mesopotâmia até Canaã, tá? Canaã, hoje em dia, a gente conhece como sendo a gente comumente conhece como Palestina, né? Onde está o Estado de Israel, por exemplo, né? Nesse período, o que acontece? Assim como várias outras civilizações que viviam na Mesopotâmia, os hebreus padeciam, sofriam com as difíceis condições de vida. E era convencionado, era comum, né, que os povos migrassem em busca de novas áreas, com melhores condições, maior oferta de água, de alimentos, né? E aí a gente faz um outro link, além de com história, com religião. Diz a religião, diz o cristianismo, principalmente o judaísmo também, né? Que Abraão liderou os hebreus atendendo a um chamado divino, né? De acordo com o judaísmo, Deus teria prometido a Abraão que se ele liderasse o povo hebreu nesse êxodo, Deus teria reservado para eles uma terra especial, a chamada Terra Prometida, conhecida como Canaã, biblicamente falando, né? Aonde eles teriam condições de viver em paz, em prosperidade, em harmonia, tá? Bom, fato é que a história se alonga, né? E entre 1220 e 1180 a.C., aí outro líder, aí Moisés, né? Guia os hebreus que dessa vez estavam no Egito, eles haviam sido escravizados. E aí Moisés guia o povo hebreu, libertando-os do Egito e fazendo com que eles pudessem voltar a Canaã, tá? Então, historicamente, talvez esse seja o movimento migratório mais famoso, mais conhecido, tá? Com certeza vocês ouviram falar disso também nos anos anteriores e continuarão a ouvir, dependendo do ramo de instrução, de conhecimento que vocês escolham. Beleza, pessoal? Bom, a gente vai analisar agora alguns fatores migratórios. O que incentiva as pessoas a migrar? Se os hebreus foram impelidos, foram levados a migrar por questões de sobrevivência, busca de melhores condições, vocês vão ver que isso, modernamente falando, nos tempos de hoje, né? Modernamente ficou horrível, mas nos tempos de hoje, as motivações não se diferem muito, mas elas adquirem algumas particularidades, ok? Vamos lá. Bom, economia. Diversidade econômica pode influir, sim, na decisão de determinado povo de sair de um país, sair de uma região e se transferir para outra. E aí a gente tem que ficar atento com uma questão. Não pensem que uma pessoa vai sair, por exemplo, do seu país para outro porque a sua economia está em frangalhos, está um caos. Sim, também pode acontecer, mas não só nessa situação. Pode acontecer de um país chamado um país emergente, país em desenvolvimento, ter uma situação econômica, vamos dizer assim, estruturada, mas ainda faltando aspectos, faltando condições
para que se aprimore, tá? Então, o país não está quebrado, mas está numa situação econômica discreta, vamos dizer assim. Se determinado grupo populacional tem condições de buscar viver em um país com uma estrutura socioeconômica melhor do que a do seu país, ele pode ser levado a praticar esse movimento migratório. E aí a gente fala de emigração. Quando você sai de um país e vai para outro, você está emigrando, ok? Se você sai de um outro país e vem, por exemplo, para o Brasil, você está imigrando, você está entrando no Brasil. Beleza, pessoal? Só essa diferençazinha entre emigração e imigração. Bom, por questões religiosas ou mesmo questões culturais, pessoas que têm prática cultural e religiosa distinta, se perseguidos, podem decidir migrar. Sim, mas não só em questões de sofrimento, de sofrer uma perseguição por uma crença particular, uma crença que ele professa e que é estranha aos demais no seu país, na sua cidade mesmo. Não, existe uma situação, por exemplo, os muçulmanos têm como prática religiosa, como um dos preceitos da religião, né, aquele que pode, se ele puder, pelo menos uma vez na sua vida, ele deve fazer uma visita à cidade de Meca. Meca é a principal cidade da fé muçulmana, tá? Então, esse movimento migratório, ele acontece, então percebam aí, não é uma coisa assim obrigatória, é uma opção, né? Não é resultante de um sofrimento, de uma perseguição, mas a pessoa professa uma religião que dita entre os seus mandamentos que, se possível, ele deve praticar esse movimento, né? Essa migração, que é uma migração temporária, apenas o tempo de sair do seu país, visitar a cidade sede da sua religião, digamos assim, né? E depois retornar, tá? Por expressão cultural também, por uma expressão cultural distinta, a pessoa pode também migrar se ela sofrer alguma perseguição ou por opção própria. Digamos que ela tem uma prática cultural que é distinta, que é diferente da prática cultural, dos costumes do país onde ela vive, e por alguma razão ela não se sente à vontade, e ela tem condições de ir para outro país, onde ela vai se sentir culturalmente mais ambientada. Então, por opção, ela vai também praticar esse movimento migratório. Certinho, pessoal? Bom, a questão da instabilidade política, aqui um parêntese, né? Vocês perceberam, quando eu analisei a questão econômica, que uma instabilidade econômica pode levar a um movimento migratório, seja essa questão econômica caótica num determinado país ou não, né? Apenas está alguns degraus abaixo de outros países. Com relação à instabilidade política, ela é uma motivação que é meio particular, porque a instabilidade política, ela acaba normalmente desencadeando processos de instabilidade social e instabilidade econômica, tá? Então ela costuma ser mais motivadora de movimentos migratórios do que apenas a estabilidade econômica. Apenas não, né? Mas mais relevante do que a estabilidade econômica. Eventos, como está na tela, né? Eventos como golpes de Estado ou guerras civis podem levar determinado país a uma situação de intensa instabilidade política, resultando em grande fluxo de emigrantes. E a gente vai conhecer alguns casos daqui a pouquinho. Então, a gente tem, por exemplo... Bom, vamos analisar que fica mais fácil, né? Bom, movimentos de migração de pessoas que vivem no hemisfério sul para o hemisfério norte, né? A principal característica aqui é a atração socioeconômica. As pessoas saem dos países do hemisfério sul, nossa América Latina, por exemplo, América do Sul, né? Continente africano e tal, porque vislumbram a possibilidade de viver em uma sociedade onde a economia, por ser mais robusta, vai oferecer para aquele grupo de pessoas melhores condições de trabalho, melhores condições de renda, melhores condições de vida no cômputo geral, tá? A mais conhecida delas, a mais corrente migratória conhecida
principalmente na segunda metade do século XX, foi a saída de mexicanos para os Estados Unidos da América, o que motivou, por parte do governo estadunidense, a prática da construção de um muro, né, de uma cerca, melhor dizendo, buscando bloquear fisicamente a fronteira entre esses dois países, tá? Bom, mas não é exclusividade dos mexicanos essa prática. Inclusive, além de vários outros cidadãos latino-americanos, foi e é, hoje nem tanto assim, mas bastante significativa ainda. Forte presença de brasileiros, principalmente a partir da década de 1970. Então, muitas pessoas vivendo aqui numa situação mais delicada econômica que se vivia naquele período. De novo eu falo, o Brasil não estava em caos econômico naquele período, mas uma situação econômica que, comparativamente aos Estados Unidos, por exemplo, se demonstrava uma grande desvantagem. Tá? E isso estimulou várias famílias brasileiras a se deslocarem para os Estados Unidos. Inicialmente, não se deslocava todo o grupo familiar, né? Aquelas famílias que podiam, faziam com que os homens, né, os maridos, os filhos mais velhos, se deslocassem para os Estados Unidos e de lá mandassem recursos para as famílias aqui no Brasil. Com o passar do tempo, dependendo dos resultados, o restante da família poderia ou não migrar para os Estados Unidos e encontrar os seus homens, né, o pai e os irmãos mais velhos, né? Bom, migração norte-norte, e aqui mais um parêntese, porque esse é um movimento migratório extremamente sui generis, particular, com características bem definidas. Vejamos, a gente analisou anteriormente que as motivações para a migração, dentre as várias motivações, estão a motivação de ordem econômica, de ordem social, a questão política, né, uma instabilidade política, mas nada disso necessariamente se apresenta aqui nesse movimento migratório dentro do próprio hemisfério norte. Então, que razões levam? Tá? Nesse caso aqui, você tem pessoas que estão em um determinado país desenvolvido, que já tem uma situação socioeconômica confortável. Entretanto, essa pessoa é estimulada a se transferir para outro país, porque essa pessoa vai buscar melhorar ainda mais o seu nível socioeconômico, né? São pessoas com alto grau de conhecimento, então são pessoas extremamente especializadas e são pessoas que são interessantes para determinados países que se transfiram para lá. Então, suponhamos, uma pessoa vive na Suécia, tá? Ela é especialista, por exemplo, em energia limpa, tá? Em combustíveis limpos, não poluentes. A pessoa é especialista nisso, dedicou anos do seu estudo nesse assunto. Então, ela passa a ser um profissional que interessa a outros países. E aí, ela pode ser estimulada a se transferir, por exemplo, para a França, para a Inglaterra. Tá? Então, vamos dizer assim, é um tipo de movimento migratório que, mais do que significar um problema para o país de destino, às vezes pode significar algo interessante, uma solução, né? Então, vamos dizer assim, dentro das suas características, é um movimento migratório desejável, tá? Bom, sigamos, pessoal. Movimento migratório sul-sul. Então, esse movimento migratório ele se dá apenas no hemisfério sul. Então, pessoas que vivem na América do Sul saem, por exemplo, da Bolívia, vão para o Uruguai, do Haiti, vêm para o Brasil, tá? Do Equador, vão para a Argentina. Por quê? Aí você vai pensar um pouquinho no slide anterior, da questão do norte-norte, só que aí você vai trocar o chip, tá? Você vai trocar a ficha, tá? São países também chamados de em desenvolvimento, países emergentes. Países onde a situação econômica, social, política não está tão instável assim, né? Então, em tese, teoricamente, não seria um cenário tão atraente assim para que se motive essas migrações. Contudo,
pode acontecer dentro de um mesmo grupo de países que a situação socioeconômica de um está tão fragilizada que passa a ser até interessante que o grupo familiar, por exemplo, se transfira para um país vizinho onde ele sabe que a situação não está boa, mas está melhor que no seu país. Então, isso pode levar a esse tipo de movimentação. Existem também questões de ordem étnica, questões de ordem religiosa, né? Existem países vizinhos, por exemplo, a Índia e Paquistão, né? Onde, por exemplo, na Índia a maioria é hindu, no Paquistão a maioria é muçulmana. Então, é comum, é possível que você verifique a migração de pessoas entre Índia e Paquistão motivados pela questão religiosa, né? Questões políticas, né? A questão de extrema instabilidade política em um determinado país. A gente verifica isso com muita propriedade atualmente na Venezuela. Tá? Existem o grupo de venezuelanos que se transferem para vários países da América do Sul, incluindo o Brasil, é cada vez mais expressivo. Né? E existem também aquelas migrações sazonais, por determinados períodos. Tá? Então as pessoas se transferem para determinado país, né? Para trabalhar numa atividade que é uma atividade de momento e depois ela retorna para o seu país de origem quando aquela atividade se encerra. Tá? Então vejam que as motivações que podem levar aos movimentos migratórios são diversas, ok, pessoal? Bom, refugiados políticos é um item que a gente tem que ter bastante atenção também, porque é extremamente particular. Esse tipo de movimentação liderada por essas pessoas acontece principalmente na África e no Oriente Médio, tá? Tem como característica principal a questão da instabilidade política, aí uma instabilidade extrema, né? E perseguições políticas também. Então, a situação econômica e social de determinada família está extremamente estável, porém, ela sofre com essa instabilidade política, ela sofre perseguições de ordem política e faz com que, apesar de toda a estabilidade material, a família opte por sair do seu país. Né? Isso leva à migração de um grande número de pessoas, principalmente no caso aqui, por exemplo, de África e Oriente Médio para a Europa, o que tem desencadeado, invariavelmente, várias crises de ordem humanitária. Tá? Bom, encerrada a teoria, a gente vai para a prática, pessoal. A gente vai para o nosso exercício de cada aula. O desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somados à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram, todas essas características, né? Impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Isso é extremamente verdadeiro. Muitas pessoas se transferem para outros países buscando melhorar sua situação e nem sempre isso acontece. Muitas pessoas retornam com uma frustração gigantesca, ok? Bom, ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Para os países que recebem os imigrantes, muitas vezes o ato de receber esses imigrantes se configura num problema, tá? Porque vai comprometer a estabilidade social, cultural. Esses imigrantes vão concorrer com os nativos pelos empregos, então isso pode se resultar num problema. Beleza, pessoal? Bom, um exemplo mundialmente reconhecido de restrição à entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, é a construção e ampliação do Muro do México. Exatamente a tentativa do governo dos Estados Unidos de barrar, de dificultar a entrada de latino-americanos pela fronteira Estados Unidos-México. Ok, pessoal? Bom, queria agradecer a vocês pela oportunidade, tá? Aqui os nossos objetivos nós cumprimos todos hoje e convidá-los a estar comigo na próxima aula para que a gente possa continuar nossos estudos. Ok, pessoal? Um grande abraço.